uma igreja pronta, nós queremos uma igreja adornada, nós queremos uma igreja já com salão completo, com 50 membros já para cuidar. Mas muitas vezes Deus faz a gente começar do zero. Para um pastor que inicia na obra, é uma faculdade isto. A obra do Senhor é uma preparação. Deus, Ele não escolhe já os capacitados, Ele capacita os teus escolhidos. E os discípulos de Jesus foram assim. Tanto é que, na passagem da mulher do fluxo de sangue, quando aquela mulher toca na veste de Jesus, Jesus ele pega e pergunta: quem é que me tocou? Aí os discípulos pegam e falam assim: Senhor, com todo respeito, mas o Senhor está brincando com a gente? Olha o tanto de gente aqui, a gente não consegue nem passar direito. E o Senhor ainda me pergunta quem é que me tocou? Está todo mundo te tocando aqui. Muitas vezes, pastora Sueli, nós não somos diferentes. Olhamos para o agora, olhamos a forma que está agora, olhamos somente no presente e não temos a visão da fé. O que é a fé? É aquilo que a gente não vê. É fácil eu falar que essa cadeira é branca, porque eu estou vendo. Isso é fé? Não, isso é lógica. Um exemplo de fé. A irmã Regina, quando falou: essas cadeiras aqui não estão vazias, estão cheias de anjos. É um ato de fé. Porque pelos olhos humanos a gente não está vendo, mas a fé nos faz olhar além do alcance. Isso é fé. E os discípulos olharam para agora, para o que estava acontecendo. Todo mundo está se tocando, não. Mas esse toque foi diferente. Esse toque saiu virtude. Outro exemplo. Lá quando estava no meio do mar, uma grande tempestade aconteceu e Jesus estava dormindo. Aí os discípulos acordam Jesus desesperado: Senhor, não está vendo que vamos perecer? A gente vai morrer aqui, o Senhor está dormindo? Aí Jesus levanta: mar, tempestade, aquieta-te. E aconteceu uma grande bonança. Qual foi a pergunta que os discípulos disseram? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Se eles estivessem preparados espiritualmente, eles fariam uma pergunta dessa, irmã Regina? Outra pergunta também, outra prova que os discípulos não estavam preparados quando foi chamado por Jesus. Jesus chegou até os discípulos por cima das águas. E os discípulos pegaram e não reconheceram Jesus. Eles falaram que Jesus era um fantasma. É um fantasma! Aí Jesus pega e fala: ei, está com medo porque sou eu? Aí Pedro foi mais: ah é? Já que é o Senhor mesmo? Deixa eu ir até você. Deixa eu ir até o Senhor. Eu quero andar por cima dessas águas, que isso é o Senhor mesmo. Vai ver, é a tua fé que diz. Todo mundo lembra de Pedro afundando, né? Mas ninguém lembra dos 3 passinhos que Pedro deu por cima das águas, né? Muitas pessoas não vão olhar às vezes que você prospera, mas estão esperando uma queda sua. Jesus falou que Pedro era um homem de pequena fé, não que ele não tinha fé. Homem
homem de pequena fé, por que duvidaste, certo? Ele não falou homem sem fé, porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Pedro, ele tinha uma fé como um grão de mostarda. Porque a palavra de Deus fala, se você tiver a fé como um grão de mostarda. Amados, entenda uma coisa. Fora essa nova tradução da linguagem de hoje, que me perdoa, que eu tenho um certo preconceito com essa tradução, tá? Nova tradução da linguagem de hoje. Nada contra quem gosta, mas eu particularmente não gosto muito. Fora essa, mas todas as traduções que você for ver aqui, a palavra do Senhor diz, aquele que tiver a fé como um grão de mostarda. Mas como assim, bispo? O grão de mostarda, ele realmente é pequenininho. Só que se ela é plantada, regada, cuidada, ela se torna a maior hortaliça de todas. Ou seja, mesmo que seja pequena, rega, planta, cuida, porque essa fé pode ser pequena agora, mas se você exercitar ela, ela pode se tornar grande, ela pode dar crescimento, em nome de Jesus. Fé como um grão de mostarda é uma fé com pleno crescimento. Porque não adianta ter a fé do tamanho do grão de mostarda. Porque se ficar no tamanho do grão de mostarda, vai ficar no tamanho do grão de mostarda para sempre. Não, é como um grão de mostarda. Hoje pode ser que esteja no tamanhozinho do grão de mostarda, mas vai germinar, vai fortificar e vai crescer e vai se tornar a maior hortaliça. Essa é a diferença do tamanho de como um grão de mostarda. Então a fé de Pedro, com o tempo, foi aumentando. Pedro vacilou algumas vezes? Com certeza, eu acho que foi um dos discípulos que mais vacilou. Em quantidade, tá? Não em gravidade. Em quantidade, Pedro foi um dos discípulos que mais vacilou. Primeiro foi ali, mas pelo menos ele teve a fé de sair do barco, né? Tem gente que nem sair do barco quer, pastor. Para experimentar o sobrenatural de Deus, quer viver dentro da caixinha. Não quer viver o sobrenatural, não quer andar com Jesus no meio do mar, porque, vou me afundar, eu vou ficar aqui mesmo, assim, do jeitinho que eu estou. Aí Jesus fala, vem, eu estou contigo, venha, eu estou contigo. Venha. Aí de repente, Pedro, ele sempre foi um homem muito do agora. De repente, lá na crucificação, Pedro vacilou. Pedro negou a Jesus 3 vezes? Sim! Só que o arrependimento de Pedro virou exemplo. Porque ao contrário de Judas Iscariotes, Pedro e Judas fizeram praticamente a mesma coisa, negaram a Jesus. Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata e Pedro negou a Jesus por 3 vezes seguida. Mas Judas se convenceu, falou, agora não adianta mais, já errei mesmo, vou. Mas Pedro se arrependeu. Todos nós somos sujeitos a falhas. Só que Jesus ele não quer que a gente somente se convença. Jesus não quer que você somente saiba que você errou. Porque errar, todos nós vamos errar, somos sujeitos a falhas. Porém, Ele quer que a gente se arrependa. Quando você se arrepende de coração, começa a transformação de Deus na tua vida. Quando você se convence, o final é a morte. Judas Iscariotes foi um exemplo disso.
Mas quando você se arrepende, o resultado é a vida, é vida com abundância, é uma nova vida. Quando você se arrepende, e quando você se arrepende da tua vida passada, você começa a fazer as coisas de Deus, não é porque por obrigação, como Abinadab fez por 20 anos com a Arca da Aliança. Para ele é uma obrigação de levita, mas um coração quebrantado é como o coração de Obed-Edom, que foi ali, recebeu a arca e falou: oh, glória, que privilégio! Um convencido, um obreiro convencido é aquele que, olha, eu vou seguir aqui minha religião, eu vou fazer as coisas aqui porque é o padrão da religião, porque senão o pastor vai brigar comigo. Isso aí ele se convenceu, porque tem medo só de ser repreendido pelo pastor da igreja. Vamos sair para beber? Não, eu não vou porque eu sou evangélico. Com certeza alguém já falou isso, já escutou isso, né? Ah, não, vou beber porque eu sou evangélico. Não vou fumar não porque eu sou evangélico. Não, mas quem realmente se converteu, se arrependeu, não faz isso por causa da sua religião, não. Porque o mundo fala, a sua religião não permite, né? Não. Mas eu não vou fazer isso porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu não vou fazer isso porque eu amo o meu Senhor e o meu Senhor não se agrada. E eu tenho, evangelista Anacleto, um relacionamento com meu Pai. Amados, quando você tem um casamento, você um casamento de verdade, verdadeiro, você não quer aborrecer o seu cônjuge. Por obrigação? Não, por amor. E a presença de Deus não é um ato de religiosidade, é um ato de intimidade. Tanto que a palavra de Deus fala em João capítulo 1, 11 e 12: veio para os que são teus, mas os teus não receberam, mas todo aquele que o receber tiveram o direito de serem chamados filho de Deus. Então o filho tem intimidade com o teu pai. Não é somente por obrigação. Filho, ele quer agradar o teu pai e a tua mãe. Quantas vezes a criança chega com uma florzinha para tua mãe assim, ó, e quer ver um sorriso da tua mãe, quer ver um sorriso do teu pai? Porque para a criança, um filho, é um prazer ver o pai e a mãe sorrindo. É isso que Deus quer, intimidade. Não, eu não vou fazer isso porque, não é porque eu sou crente, não, todo crente que bebe. Não, mas a Bíblia fala que é para não se embriagar. Então você evangélico pode beber. Olha, se você segue uma religião, vive preso na religião, talvez você pode. Só que se você é templo e morada do Espírito Santo, se considera templo e morada do Espírito Santo, não vai deixar a sujeira entrar. Se você tem um relacionamento com Deus e sabe que isso vai lhe fazer mal, para quê? Para que vai fazer isso? O seu prazer tem que ser adorar. O seu prazer, a managachoeira cantarácia. Não, mas eu faço isso para me acalmar. Ele cala baixo, ele decanta. Amados, ao invés disso, que mais acalma do que pegar o fone de ouvido, colocar um louvor? Quantas vezes eu estou triste, eu coloco um louvor. Eu não preciso de álcool para ficar mais calmo. Eu preciso da presença de Deus, sabe por quê? A função do Espírito Santo no Evangelho da Graça é o quê? Fazer somente você pular, rodar, sapatear, quebrar telhado, quebrar salto. Será que é isso? Não, mas entenda, eu sou pentecostal, eu amo Pentecoste. Eu amo e eu não largo mão. Só que eu tenho que te ensinar uma coisa.
Quando Jesus falou sobre o Espírito Santo para os seus discípulos, ele falou o seguinte: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Enviarei para vós o Espírito Consolador. O Espírito Consolador. Então, qual é a função do Espírito Santo no Evangelho da Graça? Consolador. Então, quando vier aquela tristeza, aquele abate, o Espírito Santo me ajuda. E calabada canto e decai. Por que buscar coisas tão supérfluas e tão temporárias? O Espírito Santo, ele quer habitar em você. Você tem que morar no Espírito Santo de Deus. Glória. Então Pedro vacilou por várias vezes, vacilou. Só que ele conheceu o arrependimento verdadeiro. Quando ele negou Jesus 3 vezes, e o cantar do galo soou, a terceira vigília da noite soou, e ele chorou igual uma criança. Imagina um homem chucro, um pescador, um homem bruto, chorando igual um bebê. Ali ele começou a experimentar o que é o arrependimento genuíno, e é o que está faltando no meio das igrejas. Arrependimento genuíno. Estou cansado do pregador vir chegar em mim e falar: vai se converter, virou até debate isso, né? Eu acho que não é a melhor forma de você falar com alguém. Eu tenho que apresentar o Espírito Santo de Deus, que vai lhe dar o arrependimento genuíno, porque a conversão ela começa com o arrependimento. Não é você saber que errou, é você não querer errar mais. Saber que errou, todo mundo sabe. Você sabe que você errou, você sabe que o que você fez é errado. Mas arrependimento é não querer fazer mais. Jesus, quando aquela prostituta, aquela adúltera, fez o que fez, todo mundo queria apedrejar ela. E Jesus pegou e falou: tá bom, quem não tiver nenhum pecado, pode tirar a primeira pedra. Jesus não desfez da lei, só que ele só falou: se não tiver pecado, pode tirar. Aí Jesus pegou, no final de tudo: cadê seus acusadores? Não tem nenhum. Agora você vai, agora é comigo. Agora você é comigo. Você vai, mas não peques mais. Jesus poderia falar: sua adúltera, vai se converter, vai. Isso aí virou até um pedaço de pau no meio dos cristãos. Vai se converter, vai se converter. Vai e não peques mais. É diferente você falar: vai se converter. Eu sei que essa palavra existe na palavra do Senhor. Só que nós podemos apresentar o arrependimento genuíno para a pessoa não ter mais prazer de pecar. E Pedro conheceu. Eu acho interessantíssimo que Pedro conheceu o arrependimento genuíno, que foi ali, quando viu Jesus todo ensanguentado, e ele: o que eu fiz? Eu neguei meu Senhor 3 vezes. E olha que não foi falta de aviso. Chega aqui na onde eu li, Jesus já pegou, já falou com Maria Madalena, já se apresentou para os seus discípulos e voltou, né? E no capítulo 21 que eu li aqui, Pedro, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, olhou para cima, olhou para baixo, falou: estou sozinho. Meu mestre já foi. E agora? Estou sem direção. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou pescar. Ainda leva os amigos junto, né? Quer saber de uma coisa, Pedro? Tem razão, eu vou com você. E ele foi. Foi a madrugada inteira
e não pescou nem o lambari para contar a história. Aí de repente, já quase de manhã já, Jesus se apresenta na praia, mas os discípulos não conheceram Jesus. Aí pergunta: tem alguma coisa para comer aí? Aí imagina o Pedro, né? Não tem nem para mim, eu vou ter para você. Detalhe que eles não conheceram Jesus, né? Não viu que era Jesus. Não tem nem para mim, vai ter para você. Aí de repente, Jesus ele pega e fala: volta para o mar alto, joga a rede do lado direito, você vai ver o que vai acontecer. Ih, mas já foi a noite inteira, eu sou pescador profissional, vai. Quer saber? Eu vou lá só para mostrar para ele que não vai ter peixe nenhum. Ele foi, jogou a rede, versículo 6. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Aí de repente Pedro se tornou em si, eu imagino, e pegou e falou: peraí, eu conheço a história, peraí, eu já vivi isso antes. Deus muitas vezes, para você não colocar o ponto final, vai fazer você se lembrar lá do começo, vai fazer você se lembrar lá do primeiro amor, vai fazer você se lembrar do primeiro encontro com Deus. Quando estiver parecendo que vai acabar o amor, lembre-se lá do começo do que te fez esta chama do amor por Jesus se acender. Lembra-te de onde Ele te tirou. Quando pensares em colocar um ponto final, lembre-se do que te fez escrever a primeira letra da tua história. E Jesus fez